E aí pessoal, beleza? Vamos retomar da onde a gente parou na última aula? Então, no último vídeo eu estava mostrando para vocês sobre essa questão de criação de variáveis, né? O que é uma variável mesmo? É um lugar onde a gente pode guardar o conteúdo, né? Guardar e recuperar esse valor. Então, eu fiz esse último exemplo no último vídeo. Se você não assistiu, dá uma olhada lá. Mas a gente cria as variáveis nome, telefone e celular do tipo string, ou seja, a gente reserva um espaço na memória capaz de guardar uma palavra ou várias palavras, né? E aí eu dou alguns exemplos. Por exemplo, nome recebe Estevão, telefone recebe um número entre aspas e até mesmo o celular recebe telefone. Lembre-se, toda vez que a gente encontra o sinal de igual, não lemos mais igual, lemos recebe. Então, quando a gente lê da esquerda para a direita, fica claro que o conteúdo da variável nome recebe a palavra Estevão. Dificilmente ou nunca vai acontecer Estevão recebe nome, porque não tem como um valor receber uma variável, e sim uma variável que é um lugar receber um valor. Então, por isso que é importante mudar o conceito de leitura desse símbolo, porque se você lê que Estevão é igual a nome, faz sentido, não é, né? É recebe. Então, isso aqui não vai existir. Eu quero na aula de hoje apresentar, né, falar um pouquinho mais sobre as variáveis, e só que daí eu vou apresentar outro tipo de variável, que é uma variável numérica, tá? A gente vai poder fazer algumas contas matemáticas e também vamos abordar aqui como fazer para mostrar aí mais números, como fazer para mostrar melhor esses conteúdos das variáveis, tá? Eu fiz aqui, peguei o último projeto que a gente tem, até mesmo porque agora eu não vou criar um outro projeto só para isso, eu vou mostrar para vocês que existe essa possibilidade. Qual? Vocês vêm aqui na sua árvore de projetos, procura pela pastinha onde está o nosso main.kt, o nosso Kotlin aqui, botão direito, e aí você pode dar um new, pode ser Kotlin Class File ou só File, tá? Vou clicar aqui no File, e aí eu posso dar o nome que eu quiser. Por exemplo, eu vou chamar de números.kt, que afinal é o .kt. Aí ele vai criar um segundo arquivo aqui dentro da pasta, só que vão ser programas separados, tá? Para fins de estudo, isso até que é válido. Para fins de projeto, a gente vai criar só um ponto de entrada para cada projeto ali, né? A gente vai criar diversos arquivos, mas aqui para fins de estudo a gente pode criar vários arquivinhos ali dentro do mesmo projeto. Basta a gente nesse outro arquivo também criar o funmain. Aí ele já até entende aqui que precisa, a gente pode dar o play aqui que não acontece nada. Então, eu agora quero apresentar para vocês, eu vou criar uma variável numérica, tá? Para criar a variável numérica, ela segue o padrão de criação de variáveis, que é var, né? O nome da variável, nesse caso eu vou chamar de num1, dois pontos, e aí agora a gente tem que atribuir o tipo. No outro exemplo eu atribuí string, que é uma palavra. Nesse caso eu quero atribuir int, ó, i maiúsculo, int de inteiro, tá? Então esse tipo numérico é um tipo inteiro, tá? E que nos permite ali guardar valores numéricos, tá certo? Então, posso fazer num1 recebe, por exemplo, 10. Então, num1 recebeu 10. Se eu dar um print alien de num1, o que será que ele vai mostrar na tela, hein? Vamos dar uma olhada. Então, a gente dá um run, vamos ver se ele vai mostrar certo aqui, né? E aí vamos ver qual que vai ser o resultado aqui. Enquanto ele está carregando, a primeira coisa que eu quero que vocês notem é essa atribuição de valores. Se vocês perceberem no outro código, quando eu coloco a atribuição do valor, mesmo o telefone que é um valor numérico, eu coloco entre aspas, tá? Coisa que não acontece aqui. No inteiro, a gente não utiliza aspas, porque ele é um valor bruto, tá? A utilização de aspas também gera um valor bruto, um valor mesmo básico ali. Só que o tipo de valor com aspas é string. Então faz sentido eu no outro programa utilizar aspas, já que as minhas variáveis estão preparadas para receber uma string. Aqui nós criamos uma variável preparada para receber um inteiro. Então a gente passa o número sem aspas. Tá? Então, conforme a gente pode ver, ele coloca aqui o número 10. Daí vamos supor que eu coloco um número extremamente grande. Ok? Vamos colocar aqui um número extremamente grande e já dá até erro. Ó, ele não está em conformidade. Não sei nem se ele vai compilar aqui.
Ele não deixa nem compilar porque é um valor muito grande. Não sei se vocês lembram da última aula, mas eu comentei que quando a gente cria uma variável, é como se a gente estivesse criando um espaço, né, para guardar valores. E toda vez que você cria um espaço, ele tem as dimensões. Então eu dei um exemplo, lembro que eu dei o exemplo de uma gaveta e dei o exemplo de uma garagem, né? Então é possível guardar a meia na gaveta e na garagem, né? Independente. Só que você, por exemplo, para guardar um carro, você não consegue guardar na gaveta, só consegue guardar na garagem. Então isso aqui é como se fosse um carro, é um valor muito grande. Aqui a gente não pode utilizar o int, ele tem um limitador aqui, tá? Então o que acontece? A gente trabalha aqui com tipos específicos para cada situação. Se você precisa de um valor muito grande, você pode colocar esse valor, você pode trabalhar com outros tipos, tá? Eu não sei, não vou apresentar na aula de hoje, eu só quero apresentar o int para vocês. Então tem que ficar muito esperto com essa questão do tamanho, tá? Onde que a gente está querendo colocar o nosso carro. Se for numa gaveta, ele vai estourar, vai dar erro, vai estragar tudo, tá? Então isso aí você tem que tomar bastante cuidado. Até por isso que, por exemplo, valores numéricos como telefone, CPF, CNPJ, para mim não faz sentido você trabalhar com int. Você trabalha com string. Porque, por exemplo, nós não podemos colocar esse valor, porque inteiro não aceita. Porém, se eu mudo isso aqui para string e eu coloco aspas, tudo se resolve. A gente consegue guardar o valor ali, tá? Então, a string, ela trabalha como se fosse uma palavra, por mais que seja números, tá? Ao colocar aspas, a gente está tirando essa questão de um valor numérico para ser uma palavra escrita por números, tá? Isso nos adiciona essa facilidade de guardar o valor, até mesmo guardar valores grandes no banco de dados, certo? Mas nos tira a possibilidade de, por exemplo, fazer cálculos matemáticos com isso daqui. A gente não consegue calcular matemático A mais B, as letras, né? A mais B. A gente não consegue calcular isso aí, para ele não são números, tá? Isso daí para ele é uma palavra, porque está entre aspas. Uma palavra não se faz cálculo matemático, não tem como fazer A menos C. Entendeu? C menos B é igual a A. Tipo, não tem sentido. Aqui, o que acontece? Eu quero trabalhar com vocês um inteiro, tá? Um inteiro, ele tem essa limitação de espaço, tanto para mais quanto para menos, tá certo? Se eu não me engano, o inteiro ele trabalha com 32 bits, sendo que o primeiro bit é para a gente trabalhar com trabalhar com sinal. Então, por padrão, é 2 elevado a 31 é o número máximo aí que cabe dentro do inteiro. Então, beleza. Então, nós temos esse tipo de variável. E o que a gente pode fazer com ela? Bom, primeiro vamos trabalhar com as 4 operações básicas. São quais? Nós temos o mais, aqui é a soma, certo? Então, nós temos a soma, nós temos a subtração, que seria o menos, nós temos a divisão, que é a barra, e nós temos a multiplicação, que é o asterisco. Tá? Então aqui nós temos essas 4 operações básicas aqui que podemos, utilizando variáveis do tipo numérico, podemos fazer cálculos. Então, por exemplo, a gente pode, vamos pegar aqui esse primeiro soma, 10 mais 7. Então, o que acontece aqui? Ele está dando um erro aqui. Qual que é o erro que ele está dando? Vamos verificar. 10 mais 7, analyzing e tal. É no internal error, legal. Vamos tentar executar mesmo assim. Vamos verificar se ele vai continuar dando erro. Às vezes acontece. Ele está dando aqui umas mensagenzinhas. E na verdade ele deu um erro por dar mesmo. Vamos ignorar isso aqui, tá? Isso daqui, o que acontece? É o IntelliJ tentando ser inteligente, tá? E tentando adivinhar ali alguns possíveis erros. Só que, acho que como a gente alterou o string e tal, ele tá meio, ainda não tá tão atualizado ali. Mas, no final, olha só o que ele mostrou aqui, ó, 17. Então, 10 mais 7, pasmem, de soma
os valores 10 mais o 7. Então, na verdade, essa estrutura aqui ela é um exemplo de uma conta matemática. Você pode substituir o sinal aqui à vontade, tá? Que ele vai fazer de acordo com a operação que a gente determinar no sinal. Só que o que é importante ressaltar, toda vez que você vai ter uma operação, você tem um sinal no meio e vai ter que ter um cara na sua esquerda e um cara na sua direita. Então, por exemplo, a gente não pode fazer, por exemplo, dividido por 2. Dividido por 2 o quê? Não pode ser. Tem que ser um valor, por exemplo, 15 dividido por 2. Legal. Não posso fazer, por exemplo, vezes 8. Né? Ou 8 vezes... Tá faltando alguma coisa aqui, né? Então, não dá para fazer essa continha também. Tá? 8 vezes alguma coisa. O único sinal que nos permite trabalhar assim seria o menos. Então, menos 2, por exemplo, mais 5 é uma conta válida. Porque daí a gente tem o sinal ali do menos 2 mais o 5. Então, o menos, ele pode servir sim, seria uma exceção ali, para representar um valor negativo. Por exemplo, podemos fazer menos 2 vezes menos 5. Né? Então, aqui nesse caso a gente só coloca um parênteses só para a gente poder deixar claro aqui. Se quiser colocar o parênteses aqui também, não tem importância. O parênteses ele não vai dar problema se utilizado corretamente, tá? Mas aí a gente pode trabalhar ali com valor negativo, sem problema nenhum. Isso daí seria utilizar para fazer cálculos matemáticos, tá? Bem simples, bem tranquilo, tá certo? Então, por exemplo, vamos trabalhar aqui 10 menos 7, vamos testar aqui. O que vocês acham que vai dar o resultado? Ele vai mostrar na tela. Bom, eu executei ali em cima, vamos executar ali embaixo, na real. Ele vai executar o main, tá? Ah, não, executou aqui mesmo. 10 menos 7, 3. Legal. O que vocês acham que ele vai dar quando eu dividir? Aliás, vamos fazer multiplicar primeiro. 10 vezes 7. Vamos executar aqui. Vamos lá. Não vale pegar a calculadora, hein? 10 vezes 7. Isso aqui tá fácil, né, pessoal? Pô, 70. Fenomenal. E 10 dividido por 7. Essa conta aqui vai ser chata, hein? Vai dar 1,3? 2? 1, ó, a gente sabe que vai dar um número quebrado, né? Porque 10 dividido por 7 não fecha certinho, né? Opa! Ele deu um número 1 aqui. Então, uma coisa que você tem que saber, tá? Nós podemos fazer as contas aqui à vontade. Porém, número inteiro é muito restrito com a questão de casa decimal. Nunca veremos uma casa decimal em um número inteiro, ok? Assim como nunca veremos um filho meu ser corintiano. Né? Então, é a mesma coisa aqui no inteiro. Então, aqui a gente tem essa característica aqui de que quando é inteiro, você tem a certeza de que ele não vai ter casa decimal. Isso daí nos abre uma questão, né? Por exemplo, 10 dividido por 7, pela conta dele dá 1, mas resta 3, né? A gente perdeu o valor aí, né? Como que a gente faz ali o resta 3? Como é que faz para a gente poder fazer esse resta 3? Existe uma quinta operação, que é o resto, que é utilizando o sinal de porcentagem, tá? Então, o sinal de porcentagem, ele é a contra-irmã, né, aqui da divisão. Ele faz o mesmo cálculo, ele divide. Só que enquanto a divisão pega o resultado da conta, a porcentagem pega o resto. Então, na hora que eu faço 10% 7, a gente pega e vamos ver aqui o que ele vai gerar. Tem que gerar o número 3 aqui, tá? Por quê? 10 dividido por 7 dá 1 e resta 3. Então, quando a gente utiliza essa questão do porcento, ele é como se fosse a divisão, só que estamos pegando o resto. Várias lógicas trabalham com o resto, tá? Então é importantíssimo você conhecer também esta operação aritmética aqui. Legal. Agora deixa eu mostrar aqui uma situação. Vamos ver, antes de mostrar na tela, vou colocar 3 mais 5 vezes 10. Okay? Quanto que vai dar aqui essa conta? Tá?
3 mais 5, 8. Vezes 10, 80. É isso aí que vai acontecer? Vamos ver se eu estou bom de matemática, hein? Então, 3 mais 5, 8. Fácil, né? Vezes 10, 80. Deu 53. Miserável. Por que ele deu 53? Porque o programa, se tem uma coisa que o computador sabe fazer, é fazer conta. Né? Nós humanos erramos muito. Então o que acontece? A gente tem a tendência a ler da esquerda para a direita e fazendo as contas, conforme a gente vai encontrando elas. Mas na verdade existe uma ordem, existe uma prioridade de conta. Né? Sempre as contas de vezes e divisão, elas são feitas primeiro. Então o que aconteceu aí? Ele fez primeiro 5 vezes 10, 50, mais 3, por isso que deu 53. E isso daí é pegadinha clássica de qualquer. é, eu já vi em várias provas de concurso para programador municipal, tal. Eles dão um método e que tem uma conta matemática que pode ter certeza. Nesta conta matemática temos contas de soma e subtração, divisão e multiplicação, tudo junto jogado. Aí a pessoa ela tem que saber que a ordem de preferência ali, né? Essa situação é conhecimento de matemática, não é nem de programação. Porém, a gente consegue controlar esse fluxo com o parênteses, né? Então eu consigo aqui fazer, olha, primeiro faça o 3 mais 5, né? Então esse aqui acaba se tornando a preferência, né? Ele acaba se tornando a ordem ali, primeiro executar o que está dentro do parênteses, o que está mais alinhado dentro do parênteses, para depois executar o que está fora. Agora vai dar 80. Ele vai executar primeiro o 3 mais 5 e vezes o 10. Tá? Então, isso daqui é uma operação aqui que ele nos permite utilizar. Ah, professor, mas você não falou que tinha que ter, quando a gente faz uma operação, tinha que ter um valor de um lado e um valor do outro, né? Aqui, como ele vai executar, ele vai gerar um valor, tá? Então, 3 mais 5, ele vai gerar um valor ali. Então, é como se a gente lê esse parênteses como se fosse um valor. Então, de fato, ó, nós temos valor na esquerda, aqui, e valor na direita, tá? Então, só para reforçar, não tem como fazer assim, 10 mais 5 é igual a no 1, porque não é igual, né? É recebe, não tem como 4 mais 5 receber no 1. A gente pode utilizar diretamente ali, a variável recebe o valor dessa conta, tá? Então, isso daí é uma informação preciosa aí, que você sempre tem que fazer as contas ali do lado direito, né? Desse é igual, do recebe. Beleza? Então, isso aqui a gente pode criar. E aí a gente pode criar várias variáveis, tá? Então, no 2, vamos criar aqui int e vamos criar uma variável aqui chamada var resultado. Vamos trabalhar assim, tá? Então, ao invés de trabalhar com valores fixos, vamos fazer o seguinte, ó. Então, no 1 recebe 5, no 2 recebe 9, e aí a gente pode fazer assim, ó. Resultado recebe no 1 mais um 2. E aí, por fim, no print alien, a gente mostra o resultado. Tá, ele está dando erro aqui, mas é aquele mesmo erro que estava dando ali no outro, não vai interferir em nada. Primeiro, vamos ver se esse programa está funcionando, né? Porque às vezes, né, eu minto para vocês, e eu minto bastante, bastante mesmo. Então aqui, esse código aqui agora, na conta a gente não está colocando nenhum valor. Será que vai dar certo? Por exemplo, 14, né? Pega a calculadora aí. 5 mais 9, 14. Isso aí, dá 14. Legal. Então tá dando certo. Então o que está acontecendo aqui? Quando eu faço uma conta matemática, eu não necessariamente preciso estar explícito o valor descrito no código. Eu preciso ter o valor oriundo de alguma fonte. Pode ser um valor escrito direto no código, igual estava, né? Então, eu poderia escrever 5 mais 9, né? É do jeito que ele vai encontrar ali. Ou a gente pode, já que a gente tem esse valor guardado numa gavetinha, pegar dele no 1 mais no 2. Vale salientar aqui, ó, olha só, a diferença, né? Tá vendo que aqui nesta linha nós estamos utilizando as três variáveis que criamos, no 1, no 2 e resultado.
Só que vocês percebem que no 1 e no 2 está à direita do recebe, está no final, né? Está à direita dele. Ou seja, nessa área aqui, nós usamos os valores, a gente usa o valor. Tá? Nesta área aqui, é o destino, é que vai receber o valor. Então, o resultado recebe o valor. Então, aqui, nessa linha, a gente está utilizando as três variáveis, só que uma é utilizada para guardar o valor, para ser o destino, e as outras duas são as origens dos dados, onde a gente vai pegar os valores, tá? E simplesmente pela posição que elas se encontram, tá? Então, é importantíssimo que na hora que você estiver usando a variável ela sempre vai ter dois modos. Estamos inserindo um valor ou estamos utilizando o valor dela. Tá? Ela sempre vai ter esses dois modos aí. Nesse caso, o resultado recebe no 1, que é 5, mais no 2, que é 9. E aí ele deu o valor ali, eu coloquei o ponto e vírgula aqui, não precisava. Eu dei o valor ali do resultado perfeito. Agora eu tenho uma pergunta que eu quero ver se você vai saber responder. Tá? Olha só. Aqui a gente sabe que olhando esse código vai dar 14. Tá? E se eu faço isso ó, antes de calcular o resultado? E agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais divertida. Se no 1 recebe 2 vezes no 1. Pode isso? Peraí, professor, peraí. Você falou que quando uma variável ela é utilizada na esquerda do igual, né? Ali no, antes do recebe, ela está recebendo o valor. E quando ela é utilizada depois, a gente está utilizando o valor. Peraí, então, o que está acontecendo aqui? Qual que vai ser o resultado final? Vocês têm um chute? Quanto que vai dar o resultado aqui? Tenta pensar aí. Vamos rodar e vamos ver quanto que vai dar aqui enquanto vocês pensam. Mas pode isso daí? Será que não vai dar erro? O professor tá dando erro ali, não. Ignora esse erro. O meu inteligente tá meio doido hoje. Deu 19. Tá, por quê? Bom, no 1 recebeu 5, certo? Beleza. De alguma forma, de fato, no 1 virou 10. Esse cara aqui ele virou 10. Então 10 mais 9, 19. Agora vamos entender um pouquinho aqui. Isso daqui é uma linha só. Né? É uma linha só. É só uma linha. Existe uma etapa do programa, o programa está nessa etapa. Mas mesmo dentro da etapa, ele tem passos a seguir. Então o que acontece? Quando ele chega aqui, no 1 está valendo 5. Fenomenal. No 1 está valendo 5 quando ele chega aqui. O que acontece? Primeiro ele vai resolver a conta. Então, o 1 está aqui na minha mão, vale 5. Ele vai resolver a conta primeiro. Então, quanto que vale no 1? 5 vezes 2, 10. Legal. Então, temos o número 10. Então, é como se você pegasse isso aqui e fizesse assim, ó, 10. Agora, ele resolve o processo de atribuição. Pega o que estava em 1, joga fora, que é o 5 e joga fora, e coloca o resultado novo, que é 10. Na hora que ele chega ali para calcular o resultado recebe no 1 mais no 2, aquele primeiro valor aqui é como se ele não tivesse nem existido. Tanto é que o meu IntelliJ, ele deixa até em cinza escuro. Falou, ó, meu querido, isso aqui tá perdido. Tá vendo que ele dá um destaque maior nesse cara, que isso aqui é o que está prevalecendo. Né? Então, quando você faz várias vezes uma variável receber um valor, ele pega o valor que tinha antes, joga fora e coloca o valor novo. O que eu fiz aqui? Antes de eu jogar fora o valor que tinha, eu utilizei o valor antigo. Né? Ele tinha um valor 5, então eu vou jogar ele fora, vou jogar esse 5 fora, esse 5 vai sumir. Só que antes de eu jogar ele fora, eu utilizo ele uma última vez, ele acaba entrando na conta que influencia o novo valor, então ele acaba se tornando parte ali do sistema. Certo? Tanto é que, olha só, que divertido. O que acontece se eu faço isso aqui novamente? De novo, outra linha, copiei e colei. Resultado, creio eu, vai ser 29.
Por quê? No 1 recebeu 5, tá valendo 5. Na hora que ele chega nesse conta, ele primeiro resolve a conta. Então 5 vezes 2, 10. Legal. Então ele vai pegar no 1, joga fora o valor antigo, que era o 5, e coloca o 10. Fenomenal? No 1 tem 10. Na hora que ele chega aqui embaixo, ele vai fazer o mesmo processo de novo. 2 vezes no 1. Quanto que está valendo no 1 neste momento? 10. Ele jogou fora o 5 e está valendo 10. Então ele vai fazer 10 vezes 2. 10 vezes 2 é 20. E joga de novo na mesma variável. Então ele pega o 10, joga fora e coloca o 20 no lugar. Só que vocês percebem que o valor antigo influenciou no novo, né? Então, por exemplo, se eu mudar lá a fonte para 4, o resultado já não vai ser mais 29. Né? Por quê? Na primeira conta aqui, 4 vezes 2 vai dar 8. Ele substitui o 8 e depois, quando ele chegar nessa conta, no 1 vai estar valendo 8. Então, 8 vezes 2, 16. Tá? E aí ele guarda o 16. 16 mais 9 dá 25. Tá? Então, olha só. Eu alterando um valor lá em cima, ele acaba influenciando, faz um encadeamento das contas aqui embaixo. Tá? Então, a gente pode fazer o uso das variáveis para tanto guardar o valor quanto para utilizar o valor, e aí a gente pode fazer as continhas aí à vontade. Tá certo? Então aí a gente tem aí algumas questõezinhas aí que a gente pode trabalhar. Beleza? Por fim, eu falei para vocês que eu ia também apresentar um pouco sobre a questão de como a gente fazer para melhorar a nossa saída de dados. Tinha falado no início da aula, mas acho que vou deixar para outro vídeo para não deixar tão extenso, né? A gente já está ultrapassando aí, chegando a quase meia hora. Mas beleza? Espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas podem perguntar. E acho que para a próxima aula eu vou passar uma listinha de exercícios para vocês. Beleza? A gente vai trabalhar elas aí. Até mais, viu?